Eu não acho que José Mourinho seja o treinador ideal para o Benfica. Para o Benfica. O respeito e a carreira que tenho por este treinador não me deixa também deixar de ter um olhar crítico sobre o momento atual da carreira dele, que está a prejudicar bastante o Benfica. O José Mourinho é uma figura incontornável do futebol português e mundial, venceu Ligas dos Campeões, tem campeonatos em vários países e marcou uma era com o seu estilo tático e personalidade forte. Todavia, muitos analistas e adeptos, tal como eu, sentem que ele não se adaptou bem à evolução do futebol moderno, especialmente nesta última década, que ele está em declínio. O jogo dele tornou-se menos dinâmico e ofensivo, ou seja, o futebol atual é mais dinâmico, é mais ofensivo, é apoiado em modelos de posse e pressão alta. O Mourinho é o contrário disto, continua fiel a uma abordagem mais conservadora e reativa. E naqueles projetos, como por exemplo o Tottenham e até mesmo no Roma, mostraram alguma dificuldade em manter consistência e em criar equipas que joguem de forma fluida. Olá, o meu nome é Fernando Tidósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle, e neste caso assuntos de que eu gosto de falar, que me vêm à cabeça. Bem, a força a motivacional do Mourinho não quer dizer que não seja grande, só que já não chega para compensar as limitações táticas ou choques com a direção e os jogadores, que é algo que tem acontecido com frequência ultimamente. Era o ponto forte dele antigamente, agora se calhar é o ponto fraco. E por isso está a colocá-lo no Benfica como um grande risco. O clube precisa de estabilidade, futebol proativo e desenvolvimento de jovens, e o Mourinho tende a privilegiar, entre aspas, os veteranos e resultados imediatos. É compreensível que se me perguntassem se eu preferia vê-lo nos outros dois rivais, porque eu sou adepto do Benfica, se eu preferia ver o Mourinho nos outros dois rivais ou nos outros três rivais, eu assinava logo. O Mourinho ia para lá. Era sinónimo que o Benfica ficaria privilegiado. Existem treinadores que serviriam muito bem para o Benfica atualmente, como por exemplo o Amorim, o Luís Castro, o Vítor Pereira, ou algum estrangeiro, como algum estrangeiro que tenha uma mentalidade moderna, como o Di Zerbi, o Nagelsmann ou outro qualquer. Mas também, e poderia dizer muitos outros nomes, mas o que eu queria falar neste vídeo é que um problema do futebol desde sempre é que nós descuramos os treinadores das distritais e das competições semi-profissionais que estão nas ligas secundárias, sejam eles jovens ou de meia idade. São treinadores que mostram uma compreensão profunda não só do futebol, mas também da psicologia desportiva e da gestão de equipas. E o que é verdade é que um treinador destes faz lembrar o José Mourinho quando chegou ao Benfica antes de ser retirado de forma negativa pelo Tony. Era um treinador jovem, cheio de vontade, foi o início da sua grande carreira, e o mesmo se passaria com um treinador destes, dos distritais ou das competições secundárias. Vinham cheios de vontade de provar o seu valor, com energia, humildade e proximidade com os jogadores,
poderia ter muito impacto e muito mais positivo do que uma estrela consagrada que já perdeu o seu fogo interior, como o José Mourinho. Pronto, e o caso do Mourinho é isso, ele já conquistou praticamente tudo e por mais que tente negar, muda o estado de espírito e a ambição diária, ele já não acorda de manhã com a mesma fome de crescer. Pronto, eu vou dar um exemplo daquele treinador que eu tenho acompanhado muito perto nos últimos anos, que atualmente é o treinador do Futebol Clube de Ferreiras, que está na primeira divisão distrital do Algarve. Quando eu soube há 2 anos que ele ia treinar o Ferreiras, eu fiquei super satisfeito, que eu já era fã dele há pelo menos 3 ou 4 anos antes disso, portanto neste caso há 6 anos. Eu tenho a certeza, pronto, em Portugal existem muitos treinadores como ele, dezenas e dezenas, para não dizer centenas. Mas pronto, eu vou falar do Ivo Soares como exemplo, não quer dizer que não existam outros. Pronto, ele de certeza que se fosse para o Benfica iria com fome de crescer, ele ia fazer, quase de certeza fazer história, e iria mostrar trabalho com toda a certeza. E no contexto do Benfica, que é um clube com estrutura, jogadores de qualidade e apoio massivo, alguém com esta energia e mentalidade aberta poderia surpreender positivamente e trazer sangue novo, novas ideias e motivação genuína, que é o que falta a muitos treinadores de renome. E para além disso, o futebol moderno tem mostrado que o nome já não chega. Por exemplo, o caso de há 6 ou 7 anos, como o Ruben Amorim no Sporting, ou como o Xabi Alonso no Leverkusen, e muitos outros casos, confirmam que a nova geração de treinadores pode ultrapassar os consagrados, porque estão mais atualizados e estudam o jogo com detalhe e têm melhor comunicação com os jogadores. E o Benfica precisa de mais paixão e de melhores ideias, ou ideias novas, do que um currículo espetacular e estatuto, assim como ao Mourinho. Pronto, e eu acho que eu tenho uma visão lúcida do futebol. E o Ivo Soares e a sua história é um exemplo notável do que significa superar limitações estruturais, com competência, com método e paixão. O que ele fez há alguns anos atrás, há 4 anos ou 5, que foi levar o Moncarapachense à Liga 3, foi de facto um feito extraordinário no contexto do futebol algarvio, sobretudo com os recursos limitados que uma equipa destas, com todo o respeito, tem, que demonstra algo que falta muitas vezes a treinadores de topo, capacidade para fazer muito com pouco, de motivar jogadores sem grandes salários e de construir equipas com espírito coletivo. E o que é facto, ele continua, o Ivo Soares, pelo que eu sei, ele continua a exercer como engenheiro, é também que é uma coisa muito simbólica, mostra humildade e equilíbrio, que são 2 qualidades que um treinador de um clube grande como o Benfica iria precisar muito neste momento. Se fosse dada uma oportunidade séria ao treinador, ao Mister Ivo Soares, tenho quase a certeza que ele deixaria a engenharia. Claro que ele provavelmente, para continuar amador, prefere continuar a exercer a sua profissão e dedicar-se ao futebol de forma amadora. Pronto, isto já aconteceu com o engenheiro, com o outro engenheiro muito conhecido, já foi selecionador nacional, o engenheiro Fernando Santos, que ganhou o Euro 2016. Ele também era treinador de equipas amadoras e teve a sua oportunidade. Eu também vinha desta formação técnica. Lembrei-me agora dele. Pronto, e o Mourinho, eu acho que o único desafio, e muita gente diz isso, não sou eu a primeira pessoa nem a última a dizer isso, o único desafio que poderia reavivar nele a verdadeira fome de vencer seria treinar a seleção nacional de Portugal, e não outra, que seria uma forma de fechar o ciclo da sua carreira, ou seja, ir para a reforma,
com um propósito maior e mais patriótico. E com menos expressão mediática de um clube como o Benfica, porque no Benfica ele tem que lidar com as comparações constantes com o passado e com uma exigência de resultados imediatos, algo que nesta fase dificilmente jogaria a seu favor, a essência. O que o Benfica precisa é de sangue novo, humildade e energia. E o Ivo Soares, a título de exemplo, que poderia ser outro treinador com características semelhantes, ou até mesmo mais novo, representa exatamente isso: inteligência, método e paixão genuína. O Mourinho precisa de uma missão simbólica e final, e a seleção seria essa missão. O Ivo Soares, o Mister Ivo Soares, seria uma passagem de um treinador amador, mas altamente competente e metódico, para um clube de topo como o Benfica. Seria simbólica de uma nova filosofia de futebol português, que é uma filosofia de valorizar o mérito, a competência e a paixão em vez do nome e do marketing. Sobre o trabalho dele no Ferreiras, que eu sou sócio, eu também sou atleta do Ferreiras, no Walking Football. O trabalho dele, mesmo o Ferreiras não estando nos lugares de topo da Distrital, mas também não está longe dos lugares de topo, continua, e também no ano passado também não andou longe, mas o que é facto é que não está nos lugares de topo, mas o contexto é que é importante. Ele trabalha com plantéis em constante renovação, tem sempre muitos jogadores jovens e novos jogadores, e tem, embora exista algum orçamento, mas são orçamentos reduzidos, e o facto de ele manter sempre um clube, o Ferreiras, um clube competitivo, sempre um candidato e sempre nos lugares cimeiros, e nestas condições mostra liderança e uma visão estratégica. Se eu fosse para o Benfica, teria o que lhe falta agora, lá teria recursos humanos, estrutura, apoio técnico e estabilidade. Não quer dizer que agora não tenha, mas são dimensões diferentes. E isto poderia libertar todo o potencial deste treinador, mas volto a dizer-te, ele não é o único que poderia fazer este papel. Existem em Portugal, de certeza, muitos outros treinadores que teriam também muita capacidade de fazer um bom trabalho, da mesma forma que alguns treinadores de menos nome já fizeram muito sucesso no Benfica. E já agora comenta isso, você conhece algum treinador também que pudesse fazer um bom trabalho no Benfica? E eu acho que no caso do Ivo Soares, que é um treinador com um pensamento tático muito profundo, tem uma formação sólida e uma paixão autêntica, poderia surpreender todo o país. Quanto ao Mourinho na seleção, nem isso neste momento ele iria conseguir. O treinador Roberto Martínez, o selecionador nacional, está a cumprir bem o seu papel, tem muitas críticas, mas está a cumprir o seu papel. Espero que ele leve Portugal a campeão do mundo. Agora brevemente vai conquistar o seu pontinho para qualificar, e depois é passar a fase de grupos e as eliminatórias até chegar à final e vencer o primeiro campeonato do mundo. É essa a esperança de todos os portugueses, e agora acho que os portugueses não iam querer lá o Mourinho nesta fase, digo eu. Também há malucos para tudo, digo eu. Mas o Mourinho poderia surgir como quando os resultados do selecionador atual falharem, ou começarem a falhar. Claro que vai haver controvérsia, e aí entraria mais uma vez o nome do Mourinho, e poderia surgir como uma figura motivacional e carismática para uma missão curta, mas emocional e simbólica na seleção portuguesa. E pronto, o Ivo Soares é um exemplo que representa o mérito e a renovação que o Benfica precisa, um treinador como ele. Não quer dizer que ele fosse o único nome para entrar, obviamente,
E o Mourinho representa o símbolo e o legado que talvez um dia a seleção possa aproveitar. O Benfica não. O Benfica, obviamente, que não tem vantagem nenhuma em ter um treinador como o Mourinho. É a minha humilde opinião. Eu acho que o futebol português beneficiaria se desse mais oportunidades a talentos regionais. Treinadores como Ivo Soares, embora existem muitas dezenas de treinadores bons em Portugal, mas em percentagem, os treinadores como o Ivo Soares são raros. No Algarve, por exemplo, no contexto algarvio, contam-se com os dedos de uma mão treinadores como ele. Existem muitos treinadores no Algarve que se calhar pensam que são como ele ou melhores que ele, só que não são. Têm a mania que são, mas não são. Armam-se em bons, mas treinadores bons como o Ivo Soares há muito poucos no Algarve. E no país há dezenas, pode chegar a centena, mas muito mais que isso não. Mas pronto, eles precisam ser descobertos antes de se perderem pelas distritais. E no futebol português há talento, há competência nos escalões inferiores, porque também há muitos treinadores bons também na Liga 3, no Campeonato de Portugal e nos distritais. Mas o sistema não cria pontes reais entre o futebol amador e o futebol profissional. Isso faz com que os treinadores como o Ivo Soares, apesar de terem muita qualidade, terem visão e resultados relevantes, como ter levado o Moncarapachense à Liga 3, que é quase como, sei lá, como se o Vitória Guimarães fosse campeão europeu. É algo assim. Pronto, que este tipo de treinadores fiquem presos numa espécie de ratoeira, que eu vou tentar explicar. O Ivo Soares só iria deixar a sua profissão de engenheiro se eventualmente... Pronto, eu nunca falei com ele, nunca troquei 2 dedos de conversas com ele. Eu já lhe apertei a mão e tal, e cumprimentei-o. Mas mais que isso não, mas tenho quase a certeza que, tal como o Fernando Santos, se lhe desse uma oportunidade para treinar uma equipa da primeira divisão, ou o Benfica, poderia se calhar aceitar a oportunidade. Não estou a dizer que tenho a certeza absoluta, mas seria bastante provável. Mas não, se calhar se lhe convidassem para ir para o Campeonato de Portugal, se calhar já não voltava a ir, ou pensava assim, já vou ter que fazer um grande esforço, vou ter que abdicar da família, a mais momentos, a viagens grandes e não sei o quê, e depois na segunda-feira tenho que ir trabalhar, se calhar já ia pensar nisso. Enquanto na distrital tem os jogos ao sábado, é mais, e não se desloca tanto. Então a situação é um bocadinho essa, está ali numa ratoeira, e depois há outra parte que os clubes grandes não o convidam. Por exemplo, se o Farense ou o Portimonense, que estão mais perto, o convidassem, teria uma visibilidade muito maior. Mas aí também já precisava de fazer viagens aos Açores, ou Madeira, ou a norte de Portugal, que são quase todos os jogos, que já seria menos cómodo. Claro que já seria uma excelente oportunidade. E já agora, porquê que o Farense ou o Portimonense não aproveitam um treinador como este? Se calhar o Benfica vai chamar um treinador como este e os clubes algarvios mais acima, de topo, de Liga 2 neste momento, que às vezes estão na Liga 1 também, poderiam aproveitar. Às vezes chamam com cada um e tem ali um treinador mesmo ao lado, principalmente o Farense é mais perto. Pronto, fica a dica. E o que é facto é aquele, pronto, tal como eu disse, quer manter-se perto da família, tem a profissão profissional, a principal fonte de renda, ou a única, não sei. Pronto, é uma pessoa com sentido de responsabilidade.
mas paradoxalmente isso também o impede de dar o salto, não é? Que o talento justificaria. É um dilema que muitos treinadores regionais ou distritais vivem. Querem crescer, mas o sistema está fechado, os clubes não arriscam, as oportunidades raramente aparecem, querem nomes sonantes, que é para não terem tanta crítica, os clubes não querem errar. No fundo, um caso como o Ivo Soares é o símbolo do que está errado e do que falta corrigir no futebol português. Não se dá espaço suficiente a treinadores competentes fora do círculo mediático. A progressão entre divisões é quase impossível, sem contactos ou apoios financeiros. E os clubes grandes, como o Benfica, preferem nomes conhecidos e talento genuíno. E já nem preciso falar do Benfica, uma equipa qualquer do meio da tabela, da Liga 1, ou da Primeira Liga, também não dão essa oportunidade. Nem o Farense, que está na Segunda Liga. Mas se um clube grande, desde da Segunda Liga até à Primeira Liga, tivesse coragem de apostar num treinador como o Ivo Soares, com inteligência, com organização, com paixão genuína, verdadeira, poderia descobrir uma das histórias mais inspiradoras do futebol português moderno. O Mr. Ivo Soares tem algo que distingue um bom treinador de um treinador promissor. Tem organização tática, tem equilíbrio entre a defesa e o ataque, tem inteligência estratégica, uma equipa que defende bem, mas que sabe sair a jogar e a criar processos ofensivos definidos. É o sinal que ele é um treinador rigoroso, com planeamento e leitura de jogo, que são qualidades raras, especialmente a nível distrital. O que lhe falta é talvez, não é a visão nem a competência, talvez poderá ser recursos humanos e eventualmente alguma estrutura. Quando um treinador como este e outras dezenas que existem em Portugal tem boas ideias, mas trabalha com jogadores sem continuidade ou com limitações táticas, é quase impossível implementar modelos táticos complexos. Mas mesmo assim, o facto é que o Ivo Soares consegue manter equipas competitivas nestas condições, que já é uma prova da sua capacidade de adaptação e de liderança. Se um dia ele tivesse acesso a um plantel com a qualidade como a do Benfica ou como um clube de meio da tabela da Primeira Liga, provavelmente conseguiria tirar um máximo de rendimento do grupo. E essa é uma das marcas dos grandes treinadores, melhorar os jogadores individualmente e fazer o coletivo crescer acima da soma das partes, como aconteceu com o Moncarapachense, e espero que aconteça com o Ferreiras este ano. E está a acontecer. Portanto, o Ivo Soares tem uma estrutura tática, tem processos claros e tem inteligência de jogo. O que faz falta é isto, é recursos de continuidade e não um talento. Ele tem muito talento. Com uma equipa melhor, não querendo dizer que o Ferreiras não é bom, mas com uma equipa melhor e já com mais tempo a jogar junto e essas coisas, ele teria um potencial para chegar mais longe. E a nível do Benfica, que é uma equipa melhor e que ele teria potencial também para chegar mais longe, se fizesse uma boa carreira no Benfica. Ele até poderia ir para um plano internacional de grandes equipas. Mas é claro que se ele quisesse, se calhar também podia treinar uma equipa internacional também atualmente. Se calhar até já teve convites. Não digo que não. É, por exemplo, para treinar na Arábia e tal, mas se calhar ele não ia aceitar. Mas não sei. Estou a especular. Mas o modelo de jogo do Ivo Soares combina a pressão alta, inteligente, com posse de bola sustentada. Algo que está na base de equipas modernas de topo, como o Manchester City, o Leverkusen, ou até mesmo o Sporting,
que é o rival do Benfica. Custa-me dizer isso, mas é verdade. E o Ivo Soares tem nas suas equipas e é conhecido por isso já há 6 anos para cá pelo menos, tem uma estrutura defensiva sólida e disciplinada. E se tivesse a qualidade a técnica e tática do Benfica, dos jogadores do Benfica, poderia facilmente subir as linhas defensivas, pressionar logo na zona média-alta e recuperar a bola mais cedo, o que é essencial para controlar o ritmo de jogo. Ou seja, no Benfica ele poderia manter o seu rigor defensivo, que é a base do seu estilo, e acrescentar agressividade na recuperação e posse com intenção ofensiva e criar um futebol de domínio, mas com equilíbrio, sem se expor em demasia. Ele tenta fazer isso no Ferreiras, mas às vezes os jogadores que podem fazer isso ficam lesionados. Temos lá como por exemplo o Samuca, que está lesionado há, sei lá, 8 meses, nunca mais, ele está quase recuperado, mas nunca mais joga e tenho a certeza que iria fazer falta, mas depois vai levar também algum tempo para a adaptação. Temos lá o Miguel, que está a fazer também bem a função, pode não querendo ser injusto com os outros, mas lembrei-me dele. Um dos golos que foram marcados num dos últimos jogos foi por causa disso. Foi exatamente essa tática do Mr. Ivo Soares a resultar. E até foi o próprio Miguel a fazer o gol. Na prática, o que é que o Ivo Soares, esse gol que eu estou a falar, que eu gostava de ter imagens, é o exemplo do treinador Ivo Soares que poderia beneficiar o Benfica. O futebol do Ivo Soares não é um futebol ofensivo, mas para quem está a ver até parece que é. Mas não é ofensivo, é um futebol inteligente e eficaz. E não é propriamente um ataque desorganizado. O perfil deste treinador é um perfil metódico. Tem uma equipa sólida, compacta e com ataques bem pensados. E no Benfica tenho a certeza que teria resultados consistentes. No Ferreiras, os resultados até são consistentes, até estão melhores do que eu estava à espera neste momento. Neste momento só perdeu os 2 jogos com os grandes rivais, os principais rivais, que é o Imortal e o Corteirense, mas foi pela diferença mínima e deram luta, e talvez falte ali qualquer coisa, que pelas razões que eu já disse, não é? Que faltou até agora. Na prática, o Mr. Ivo Soares seria um treinador capaz de unir o melhor de 2 mundos. A disciplina defensiva de um engenheiro tático com a ambição ofensiva de um clube grande como o Benfica. Eu acho que ele teria sucesso com alguma facilidade, não por sorte, mas porque tem um método e clareza de ideias. E o Benfica tem os recursos que lhe faltam no Ferreiras para aplicar tudo isto ao mais alto nível. Eu acho que o Ivo Soares também teria o perfil humano e comunicacional para lidar com as estrelas e a pressão mediática do Benfica. Mas este, eventualmente, seria o maior desafio que distingue o sucesso e o insucesso que ele teria no Benfica. Porque ele já tem a competência técnica e tática e que isso não está em causa. E já agora volto a dizer que não estou a dizer que é só o Mr. Ivo Soares. Há muitos outros treinadores pelo país afora que poderia também dizer a mesma coisa deles. Mas como eu não conheço, também não posso estar a falar de quem não conheça, não é? Mas este é um excelente exemplo. Portanto, este é o único ponto de interrogação do Ivo Soares, seria gerir o
o balneário e o relacionamento com as estrelas habituadas a outro nível de exigência e ego. Mas o que é verdade é que há estrelas em todos os contextos, até nas distritais. Há jogadores que se destacam, que têm personalidade forte, que exigem protagonismo, e o Mr. Ivo Soares já provou que consegue manter grupos unidos ano após ano. Ele já desenvolveu, de certeza, estas capacidades de liderança e justiça. É a prova disso. Aquele trabalho no Monte Carapachense é a prova disso. O trabalho que está fazendo o Ferreiras a este nível também. E é um excelente sinal dele. E o desafio que ele poderia ter no Benfica, ou por exemplo no Leverkusen, seria outro tipo de pressão. Teria que lidar com os jogadores internacionais, com carreiras milionárias e suportar a pressão constante da comunicação social, que é algo que se calhar ele não está tão habituado. Mas o que era preciso era manter uma identidade pessoal e manter a calma, que é uma pessoa que aparenta ter muita calma, por dentro se calhar não, mas aparenta por fora. E o ambiente de um clube como o Benfica, onde cada decisão é analisada ao pormenor, seria se calhar mais algo que ele não tivesse habituado. Mas ele tem uma vantagem rara, é uma pessoa humilde, tem equilíbrio emocional, e estes traços combinados com a competência tática e o perfil analítico de engenheiro podem compensar a falta de experiência mediática. Na verdade, muitos dos melhores treinadores do mundo, como o Klopp, o Tuchel, o Nagelsmann ou até o Ruben Amorim no início, que eu lembro-me que há 6 ou 7 anos o Ruben Amorim era treinador do Casa Pia, que jogou contra o Ferreiras. O treinador não era o Ivo Soares, mas era o treinador, mas ele também o Ruben Amorim também era um treinador que militava numa equipa do Campeonato de Portugal. E eles provaram a autenticidade de um método que valiam mais do que o nome. Estes treinadores não começaram com o nome, começaram também de baixo e deram-lhes oportunidades. Portanto, o sucesso ou insucesso do Mr. Ivo Soares ou de outro treinador com características semelhantes no Benfica dependeria menos da tática e mais da forma como ele lidaria com o poder e com os egos e com o mediatismo. Mas o potencial de bom treinador está lá. E se tivesse um diretor desportivo a protegê-lo e um grupo de trabalho coeso, até poderia surpreender Portugal inteiro e até o mundo. E depois em relação à equipa técnica, se ele também mantivesse a mesma equipa técnica de confiança, seria fundamental. Ele tem feito isso, especialmente numa transição como esta, ir para o Benfica. Quando um treinador sobe de um contexto local para um clube de elite, o que mais precisa é de estabilidade emocional e pessoas que falem a sua linguagem, entre aspas, de trabalho, pessoas que o compreendem. A equipa técnica é a base de segurança, os adjuntos, o preparador físico, o analista, são quem o conhece e quem o entende, a sua forma de pensar e quem o podem ajudar para manter o foco no essencial. O Benfica, como estrutura, dificilmente se moldaria totalmente a um treinador, ainda por cima proveniente fora do circuito profissional. Eu não estava a ver o Mr. Ivo Soares chegar lá e ter aquelas exigências que alguns treinadores como o Mourinho provavelmente fazem. Só que e por isso também seria importante que houvesse um equilíbrio. O Mr. Ivo Soares iria com a sua equipa técnica principal, mas teria que ter um apoio institucional interno, um diretor desportivo, um psicólogo, um gestor de comunicação que o ajudasse a adaptar à dimensão do clube.
e à exposição mediática. O Mr. Ivo Soares, se fosse para o Benfica, eu acharia essencial que mantivesse o seu núcleo técnico original, tal como eu já disse, para preservar o seu método de identidade, a receber apoio do diretor desportivo experiente e ter alguém como o Rui Costa, o recém-eleito presidente, e que compreende bem o peso emocional de estar no Benfica, que até já chorou no jogo em que estava a representar o Fiorentina, e poderia protegê-lo mediaticamente nos momentos difíceis, que seria muito importante. E outra coisa muito importante era ter tempo. O Mister, como o Ivo Soares, que eu conheço, é uma pessoa que precisa de tempo, tem que pelo menos estar lá uma época completa para implementar o seu modelo, não é chegar ali e começar logo a ter resultados. É um treinador que pode levar um bocadinho a ter muitos resultados. No Benfica poderia ser um bocadinho complicado, por isso é que eu estou a falar isto tudo, mas é um treinador com ideias estruturadas e por isso precisa de estabilidade. E se há clube no mundo onde a estabilidade é lei, é o Futebol Clube de Ferreiras, que é um dos clubes mais conhecidos do Algarve. Embora possa não ser muito conhecido a nível nacional, e que tem uma estrutura que embora goste de ter bons resultados, como toda a gente gosta, mas não vai despedir o treinador a torto e direito. Isso não faz parte da filosofia do Futebol Clube de Ferreiras. Mas no Benfica não é bem assim. Existe uma grande pressão imediata por títulos e a estrutura do Benfica teria que dar essa estabilidade. E o treinador teria que continuar a ser autêntico, não andar a copiar os grandes nomes internacionais só porque está no Benfica, tinha que manter a sua maneira de trabalhar e o resultado e o sucesso viria precisamente com a sua humildade, a sua justiça e a sua inteligência tática. E o Mr. Ivo Soares poderia ser uma das maiores surpresas do futebol português moderno e talvez mundial. A nível do Algarve, estou-me a lembrar de outro treinador que é muito bom, que é o Roberto Alberto, que está neste momento no Campeonato de Portugal pelo Grupo Desportivo de Lagoa. Excelente, ganhou agora o último jogo, sofrido, mas ganhou. E não me lembro assim de mais nenhum que eventualmente pudesse treinar o Benfica. Os outros treinadores, não revejo neles, pedindo desculpa a todos, mas não revejo neles, mas talvez também não os acompanhe tanto como o Mr. Ivo Soares neste momento, porque o Ivo Soares está no meu clube e os outros não estão. O Roberto Alberto está no Lagoa e chama muita atenção o seu grande trabalho que tem estado a fazer, que também já fez excelentes trabalhos no passado, por exemplo, o Esperança de Lagos e coisas assim. Mas eu tenho quase a certeza que temos 2 no Algarve e temos dezenas pelo país todo. Só que eu não tenho tempo nem conhecimento para saber quais são. Conta aí com os comentários que treinador como o Mr. Ivo Soares ou o Mr. Roberto Alberto vocês conhecem aí no vosso distrito, que pudessem ir para o Benfica. E eu tenho a certeza que tenho aqui muitos comentários que são, no mínimo, polémicos. Comentem a vossa opinião, não me ofendam, não é preciso. Cliquem em curtir e gosto, que é para ajudar aqui no algoritmo. Subscreva, inscreva-se no canal, partilhe. Este vai ser um dos vídeos que eu vou colocar aí nos grupos de Facebook, nos pouquinhos grupos de Facebook do Futebol Algarvio. Não vou fazer muito mais, mas partilhem.
e estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Este não é um daqueles vídeos em que eu falo muito sobre futebol, é um dos poucos de futebol que eu tenho aqui no canal, mas não quer dizer que eu não faça. No vídeo de apresentação do canal, ou de bem-vindo ao canal, está lá a dizer que eu não falo de futebol, mas com um sorriso maroto, portanto quer dizer que até posso falar sobre futebol e sobre religião, mas claro que não falo muito, é daquelas coisas que não se deve falar, mas falei agora. Eu tinha aqui dentro isto para dizer, desde que ouvi falar que o Mourinho ia para o Benfica, eu senti logo que não ia dar certo, e pensei, eu prefiro ter o Mr. Ivo Soares, o meu Mister aqui do Ferreiras, do que o Mourinho. E está aqui a minha justificação. Eu sei que poderá ser considerado exagero, mas tenho a certeza que se eu fosse para lá, ele iria fazer um excelente trabalho. Tal como eu disse, estou grato por ter assistido este vídeo até ao fim. Espero pelo próximo vídeo. A maior parte dos vídeos são sobre negócios e tecnologias e algum lifestyle. Já foi mais sobre o lifestyle do que agora. Subscreva o canal, inscreva-se, acompanhe. Obrigado, até à próxima.